Não. Porquê que não dá? Mas já está. Eu estou aqui a ver live. Para mim também, mas não... Creio que já está. Vou só confirmar. E já estamos. Muito bem. Oi? Olá, muito bom dia a todos. Espero que se encontrem bem e com saúde. O meu nome é Carolina Azevedo e sou responsável Marketing Portugal da Turijobs. Sejam muito bem-vindos a este webinar que se insere num conjunto de iniciativas chamadas... muito obrigada, Ana, pelo seu comentário. Muito bem-vindos a este webinar que se insere num conjunto de iniciativas chamada Turitalks. Uma iniciativa que consiste em convidar profissionais do setor do turismo para que, pronto, estes nos deem um bocadinho a sua perspectiva e nos falem um bocadinho acerca do futuro e do presente do turismo. E hoje temos o gosto de contar com Atílio Forte, uma das grandes referências no turismo em Portugal, se não a maior, e que irá responder às várias questões que foram colocadas. Olá, Atílio, muito boa tarde, como está? Olá, Carolina, como está? É um prazer estar aqui. Quero começar primeiro por cumprimentar todos e todas quantos nos estão a ver e a ouvir, e também deixar uma saudação para aqueles que não nos vão ver nem ouvir em direto, mas que nos vão ver a posteriori. E, obviamente, agradecer o gentil e o simpático convite à Turijobs para me juntar a este webinar e, de alguma forma, tentarmos aqui conversar um bocadinho sobre turismo. Eu confesso e digo-lhe já que me inibiu, porque com esses elogios todos, seguramente imerecidos, portanto, fiquei agora um bocadinho inibido e, portanto, vamos lá ver se isto não me tolhe o raciocínio. Mas esperemos que não. E como sei que tenho muitas coisas para perguntar, o melhor é avançarmos. Tenho sim, porque de facto eu fiz uma triagem das várias questões, porque pronto, tivemos muitas e quero frisar que o Atílio não sabe quais são as questões. Será aqui um bocadinho, pronto, apanhado de surpresa em alguns casos, creio, mas confesso que mesmo apesar da triagem temos aqui pano para mangas, não sei se uma hora será suficiente, por isso daremos primazia às questões que nos forem enviadas a quando do preenchimento do questionário e, claro, se tivermos tempo, às questões que forem feitas através do chat, ok? Muito bem. Pronto. Está pronto para responder às questões da audiência? Sim? Vamos ver. Creio que sim. Seguro que está. Pronto, eu dividi as questões em diferentes tópicos e vou começar pela área, pronto, que eu denominei investimento e perspectivas. Vários profissionais do setor da restauração perguntam quais são as perspectivas a nível de retoma da restauração. O que é que nós temos agora, qual é a atualidade agora e qual será, pronto, o futuro? O que é que se pode esperar deste setor? Olha, para já, há uma coisa que devemos dizer, isto é transversal a todos os setores que compõem aquilo que eu gosto de designar por constelação turística, porque eu não acho que o turismo seja um setor, é uma constelação de setores, não acho que seja uma indústria, porque nós estamos claramente no terciário da economia e, portanto, gosto de dizer que o turismo é uma atividade económica ou, no limite, a tal constelação de setores. E, como eu dizia, este é um problema que é transversal, ou seja, porque a pandemia, como se sabe, se houve áreas de atividade económica que atingiu, aquela que foi atingida com maior brutalidade, com maior violência, foi, sem sombra de dúvidas, o turismo. E, portanto, sendo a restauração um dos setores que integram a atividade turística, obviamente também foi atingida. Portanto, neste momento, fazendo um ponto de situação, e 1 ano e 13 meses, cerca de 13 meses após, no caso de Portugal, da pandemia ter atingido o nosso país, o panorama que nós temos é que, infelizmente, muitas empresas já encerraram,
a maior parte das que estão abertas estão com enormíssimas dificuldades a variadíssimos níveis, nomeadamente do ponto de vista económico e financeiro. De qualquer das formas, entramos agora, como é sabido, Portugal entrou numa última fase de desconfinamento e, ao entrar nessa fase de desconfinamento, abriu-se, por assim dizer, a maior janela de esperança, a maior janela de oportunidade com que o turismo foi confrontado desde o início da pandemia. Porquê? Porque os planos de vacinação começam a dar os seus resultados, porque a testagem em massa começa também a dar os seus resultados e, portanto, também há uma maior consciência de todos e de cada um de nós, enquanto agentes de saúde pública, do que o que devemos fazer e das regras que devemos, apesar de tudo, continuar a cumprir, e isto é muito importante, e, portanto, neste momento, aquilo que se perspectiva é que, gradualmente, a atividade da restauração e do turismo em geral comece a recuperar. Contudo, vão existir seguramente, independentemente desta retoma turística que possamos vir a ter, note-se que ainda vai ser uma retoma muito baseada num turismo relativamente de proximidade em termos de mercados externos e de mercado interno. E isto não se vai só acontecer com Portugal, vai acontecer um pouco, na minha opinião, com todos os demais países, uma vez que ainda não vai ser este ano que as pessoas vão querer, entre aspas, arriscar a ir para muito longe das suas residências. Até porque, como se sabe, o mundo, infelizmente, não está a ser vacinado todo ao mesmo ritmo e acontece que as várias estirpes dos vírus que vão surgindo, nem sempre nós sabemos como é que, se as vacinas lhe garantem alguma imunidade ou, de alguma forma, alguma atenuação. Mas para não me afastar da questão da restauração, portanto, neste problema, são empresas que estão a atravessar gravíssimos problemas a esse nível, acrescidos com, muitas delas, com mão de obra, com falta de mão de obra, porque tiveram que despedir colaboradores para sobreviver. Infelizmente, esse foi um drama que muitas empresas tiveram que viver e, portanto, vão agora, nem sempre será possível recuperar esses trabalhadores e, portanto, há que recrutar novos, formá-los e pô-los de acordo com aquilo que é a cultura empresarial de cada empresa, mas eu creio que, volvida esta fase e depois entrando numa outra fase que tem a ver com o cumprimento das obrigações que, entretanto, foram acrescidas e foram contraídas pelas empresas para conseguirem sobreviver, nomeadamente os apoios, os empréstimos e todo um conjunto de situações que foram as únicas que lhes permitiram sobreviver, e isso tem a ver com um aspecto que eu tenho sido muito crítico ao longo deste ano por parte do Estado português, é que os apoios económicos que disponibilizou, não vou agora quantificar ou julgar se foram muitos ou se foram poucos, há uma coisa que é um facto, não tiveram atenção às especificidades das diferentes áreas de atividade económica e, em particular, do turismo. É que o turismo é uma atividade económica que, por natureza, tem especificidades muito próprias, desde logo porque não pode criar estoques. Por exemplo, todas as refeições de todos os restaurantes que não foram servidos, todos os almoços, vamos pegar um exemplo, que um restaurante não serve, é impossível pô-los de lado para o vender esse almoço no dia seguinte. Esse almoço que não é vendido, aquela mesa de refeição que não foi ocupada em determinado dia, em determinada refeição, jamais voltará a ser ocupada. Até pode ser ocupada na refeição seguinte, mas aquela que não foi fica irremediavelmente perdida. E, portanto, não se pode criar estoque, não se pode, daí, gerar qualquer riqueza futura, ao contrário de muitas das demais áreas de atividade económica que conseguem pôr de lado o produto que não é vendido, estocando para o revenderem e, de alguma forma, criarem alguma riqueza a posteriori. Ora, no caso do turismo, isso não se vai verificar. Portanto, esses compromissos que foram assumidos vão ter que ser liquidados, vão ter que ser honrados com as receitas que se gerarem agora a quando da retoma. E, portanto, mas essas receitas vão ter que fazer face aos custos normais de funcionamento das empresas, acrescidas disto. Portanto, vai haver aqui um sobreencargo para as empresas. E, portanto, esse é uma preocupação para a restauração, mas também para a atividade turística em geral. Sendo que na restauração nós não nos podemos esquecer que dos setores que compõem a atividade turística aquele que maior número de empresas tem, sobretudo empresas, microempresas e muito pequenas empresas,
e, portanto, que têm uma estrutura e que têm uma capacidade de poder fazer face a todas estas dificuldades muito apertada e, portanto, muito diminuta. E isso deixa a antever que, infelizmente, o calvário dos empresários da restauração não está a acabar, pelo contrário, vai-se prolongar, a menos que, e há sempre essa esperança, que o governo tenha o bom senso, por assim dizer, de olhar para a atividade com olhos de quem quer ver e verificar que o turismo, de facto, tem diferenças que outras atividades não têm e, portanto, adequar alguns dos mecanismos financeiros, nomeadamente as moratórias, os empréstimos bancários, conceder maiores verbas a fundo perdido, porque é a única possibilidade de nós salvarmos o tecido empresarial que ainda podemos salvar, por assim dizer. É porque é bom termos presente que, começando a superar os ventos da retoma, se nós não tivermos empresas capacitadas com meios humanos, financeiros, técnicos e outros para aproveitarem os ventos da retoma, a nossa concorrência falo-á seguramente. E aí nós ficaremos para trás. Exato, e sobretudo Portugal exporta sobretudo turismo. É um país que o nosso PIB consiste sobretudo em turismo. Portanto, é necessário que o governo sim esteja mais sensibilizado para todo este drama que o setor turístico está a passar. Na sua resposta, referiu que acredita que as pessoas não se atreverão a ir a ir muito longe, correto? Certo. Portanto, neste sentido, qual será o futuro da indústria turística a nível doméstico? Eu sempre fui um defensor, e devo começar por fazer esta confissão, por assim dizer, eu sempre fui um defensor do mercado interno. Porque, como em tudo na vida, se nós não contarmos com o que temos dentro de nossa casa, se nós não contarmos, como em tudo na vida, quando nós temos um problema ou temos uma aflição, contamos com quem? Com a nossa família, com quem está mais próximo de nós. E, no fundo, na economia e nas atividades económicas e, particularmente, no turismo, nós não deixamos de contar, devemos contar, em primeiro lugar, com o mercado interno. Neste caso, estou a falar de Portugal, mas isto é válido para qualquer país. E, portanto, aliás, se provas fossem necessárias, ainda ao verão passado, nós tivemos a oportunidade de constatar que foi o mercado interno, não quem salvou, mas quem atenuou, de alguma forma, as perdas no verão turístico de 2020. E, portanto, creio que este ano continuará a ser, até porque nós não nos podemos esquecer que, apesar dos planos de vacinação estarem a avançar a bom ritmo, ainda só agora é que, por exemplo, a União Europeia, as instâncias comunitárias estão a começar a dar os primeiros passos para a criação do chamado passaporte sanitário, ou dos certificados sanitários, e aquilo que vai acontecer é que nós temos diferentes regiões do globo a andarem também a diferentes velocidades no que diz respeito à vacinação. Ora, ninguém, quem viaja, os turistas, os consumidores, por muita apetência que tenham em viajar, e vão ter duas coisas em consideração. Desde logo e em primeiro lugar, aqueles que vão viajar têm a ver com a segurança sanitária e com a confiança que os destinos e que lhes for oferecida por parte dos destinos e dos locais para onde se dirijam. E, em segundo lugar, não vão querer estar muito longe de casa porque tudo isto, ainda há muitas incógnitas que desconhecemos. Por exemplo, no que toca à vacinação, nós ainda não sabemos, a comunidade científica ainda não nos conseguiu transmitir com segurança, dizendo-nos qual é o período de imunidade que uma vacina nos concede. Sabemos que elas nos protegem contra o vírus durante algum tempo, mas não temos com exatidão esse tempo. Ou seja, não sabemos se é 6 meses, se é 1 ano. Por exemplo, não se sabe ainda se temos que tomar vacinas todos os anos, como há outras vacinas que se tomam, por exemplo, a da gripe ou uma semelhante. E, portanto, essa é uma incógnita. E depois, ainda, todos os dias estão a aparecer novas estirpes e, por um lado, as pessoas também ainda não há certeza relativamente às vacinas, se elas protegem de igual forma contra todas estas novas estirpes que vão aparecendo. Já sabe com umas sim,
mas não com todas, ainda não há certeza de todas, e, portanto, é muito natural que as pessoas também tenham receio de se aventurar para outras partes que, porventura, não tenham planos de vacinação, logo não ofereçam esta segurança adicional, e porque os planos de vacinação não estão tão avançados ou nem sequer existem. Infelizmente, o mundo anda a várias velocidades, e todos nós já percebemos que há 30 ou 40 países que adquiriram praticamente a totalidade das vacinas que existem disponíveis no mundo, e os outros não, e portanto o vírus continua, desculpem uma expressão, à solta noutros locais, e portanto as pessoas vão querer estar salvaguardadas e portanto não vão querer ir para muito longe. Portanto, do ponto de vista ao mercado interno, vai ser sempre a primeira preferência, e eu acho e tenho a certeza que até pelo que tem vindo a representar e pelo significado do ano passado, vai continuar a ser uma prioridade dos diferentes agentes turísticos a aposta no mercado interno, e depois os mercados de maior proximidade, ou seja, estamos a falar não mais do que 3 horas e meia de voo. Porquê? Porque, e portanto aqui estamos a falar sobretudo dos mercados europeus. A vantagem aqui para nós, Portugal, é que os nossos principais mercados emissores externos situam-se exatamente nessa faixa das 3 horas e meia de voo, ou seja, são mercados europeus. E, portanto, esperemos que as coisas corram melhor. Pelo menos a minha expectativa é que o verão de 2021, aliás, todo o segundo semestre de 2021, corra francamente melhor do que correu em 2020 e mais, até que no último trimestre do ano possamos já ter uma dinâmica, não direi igual à que tínhamos antes da pandemia, mas muito próxima, pelo menos, dela. Falou e abordou a questão do consumidor interno, e agora prende também aqui com uma questão que foi colocada por um inscrito no webinar que questiona como é que se pode comunicar para um consumidor que está em construção, porque assim, os consumidores como é que se caracteriza o consumidor atual? O que é que ele procura? Porque lá está, um consumidor em construção. Nós sabemos o que é que ele não quer, as empresas sabem exatamente o que é que ele não quer, mas não estão muito seguras do que é que o consumidor quer. Porque o consumidor do pós não, porque nós ainda estamos em pandemia, mas o consumidor desta época da pandemia é um consumidor que ainda não está acabado. Portanto, como é que se pode comunicar para este consumidor? Eu julgo que, desde logo, há uma coisa que nós há muito que percebemos no turismo, até porque uma das características que distingue a nossa atividade das demais é que o turismo é uma atividade económica feita por pessoas para pessoas. E, portanto, a nossa matéria-prima são pessoas. E eu julgo que não há matéria-prima mais rica, mais importante, mais sofisticada do que esta. Há algo que é fulcral, é que nós temos que entender que quem paga manda, e hoje em dia nós, no fundo, e eu gosto de dizer isto nas minhas aulas aos meus alunos, que o consumidor é o centro, é o nosso sol, por assim dizer, é o centro do nosso universo, e nós apenas devemos ser girassóis. Porquê? Porque o girassol acompanha sempre de frente, voltado, o movimento do sol. E, portanto, isso quer dizer que nós temos que perceber muito bem os consumidores atuais. E os consumidores atuais, nós não nos podemos esquecer que temos consumidores de diferentes gerações. Ainda temos baby boomers, temos geração X, temos geração Y, ou do milénio, temos geração Z, e todos eles querem coisas diferentes. Contudo, eu acho que, para tentar, de uma forma mais abrangente, responder à questão que é colocada, eu julgo que há aqui algumas tendências que se verificavam antes da pandemia que se vão manter, do ponto de vista do consumidor e das suas preferências. Aliás, uma delas que tem logo a ver com a questão da sustentabilidade, com a questão das alterações climatéricas e toda a nossa pegada de carbono, por assim dizer, cada vez mais as preocupações ambientais e ecológicas vão estar presentes no espírito do consumidor. Agora, porventura, houve aqui um parênteses durante a pandemia, mas este tema, porque tem a ver com a nossa casa comum e tem a ver com o facto de nós não termos um planeta B para habitar, como muitas das vezes é dito, e é verdade,
e, portanto, nós rapidamente temos que resolver este problema do aquecimento global e, portanto, da sustentabilidade ecológica e ambiental. E, portanto, esta é uma preocupação que, apesar da pandemia, vai-se continuar a acentuar nos consumidores e, com a esperança de que, quando a pandemia for ultrapassada, ela volte e vai voltar em grande força, na minha opinião, e não vai mais sair do discurso até que hajam medidas tomadas e, obviamente, o turismo vai ser afetado também por isso. E isto, sobretudo, do lado da procura. Do lado da oferta, vai haver um acentuar, portanto, do lado dos atores turísticos, do lado dos agentes turísticos, do lado das empresas, vai haver um acentuar da utilização e da digitalização. Nós não nos podemos esquecer, e todos os dias estamos a ouvir falar disto, é que o 5G, a tecnologia 5G está a chegar, já começa a aparecer, já começa a estar à nossa disposição. Tecnologia é essa 5G que vai aliar duas coisas importantes, vai aliar a inteligência artificial e as ferramentas quânticas, ou seja, vai-nos dar uma capacidade de processamento muitíssimo incalculável, que nós não estamos habituados, e vai até ser mais rápida que a nossa própria mente humana, porque lá está, utiliza ferramentas quânticas, e, portanto, vai-nos permitir analisar aquilo que comumente se designa de Big Data, portanto, os grandes dados que todos nós, enquanto consumidores, vazamos para o ciberespaço, mas que traduzimos os nossos gostos, as nossas preferências. Repara uma coisa, nós, quando navegamos na internet, é fácil, nós deixamos uma pegada, deixamos um rastro. E, portanto, termos algoritmos que consigam ver quais são as nossas preferências e os tais Big Data serem analisados, às 2x3 nós sabemos se aquela pessoa gosta mais, e pelo que diz nas redes sociais, pelos comentários que faz, pelos sites que visita, sabe se aquela pessoa gosta mais de praia, por exemplo, em termos de destinos turísticos, ou se gosta mais de cultura, ou se o que a motiva é a gastronomia, ou se prefere cidades ou prefere o campo. Ou seja, há aqui todo um vasto conjunto de preferências e de análises que podem ser realizadas, no fundo, para podermos melhor estruturar a oferta para ir exatamente ao encontro daquilo que o consumidor pretende. Ou seja, daquilo que, comumente eu gosto de designar, quase paradoxalmente, por uma massificação personalizada. Porque é impossível nós customizarmos um produto para cada um dos turistas e, portanto, há que customizá-lo de forma massificada. No fundo, isto aqui é um bocadinho a história do pronto a vestir e do fato do alfaiate ou da modista, que é feito por medida. Mas esta é a realidade. E, portanto, a digitalização e as empresas, nomeadamente as empresas de turismo, têm que estar particularmente atentas a este salto muito grande que vai ser dado. Depois, vamos assistir também ao acentuar de novas tendências por parte dos consumidores. Vai haver naturalmente uma maior preocupação com questões ligadas à higienização, com situações ligadas a questões sanitárias. As pessoas vão ter mais receios, porque viveram agora uma experiência bastante traumática. Vai haver também, sobretudo aqui nos mercados europeus, que nós não estávamos tão habituados a esta realidade, mas que a pandemia nos veio confrontar com ela, que é o trabalho remoto, o trabalho feito a partir de um local que não é o nosso local de trabalho, seja a partir de casa, seja de outros. Já se começa a ouvir falar muito nos nómadas digitais, e isso quer dizer que são pessoas que podem estar em qualquer ponto do planeta a trabalhar e que a sua atividade profissional não depende do sítio físico onde elas se encontram. E, portanto, o turismo vai ter que se adaptar a isso, até porque isso pode ter consequências na sazonalidade, porque os nómadas digitais, isto tão válido é para quem trabalha como é para quem estuda, por exemplo. E, portanto, uma família pode continuar o ensino à distância que a pandemia veio trazer como uma necessidade para que os mais jovens, por exemplo, não perdessem nada do ponto de vista académico, ou seja, não tivessem que marcar passo no seu percurso académico. Agora, no fundo, temos mais uma ferramenta à disposição, que é podermos ter aulas à distância e podemos ter aprendizagem à distância.
E nós aqui na Europa, contrariamente já a muito o que acontecia, nomeadamente nos Estados Unidos e na Ásia, nós estávamos muito habituados a isso. Portanto, há aqui todo um mundo novo de situações para as quais nós devemos estar preparados em termos de atividade turística. Referiu a questão da sustentabilidade. O futuro do turístico passa então por um ecoturismo? É uma área onde deverá ser feito um investimento? E está Portugal preparado para... Sim, diga. Sim. Não, era isso. Pronto. Se Portugal está preparado. Acabava aí. Eu acho, uma das coisas que eu tenho a certeza absoluta é que onde há uma oportunidade, os agentes turísticos não deixam de a aproveitar. Repare que o turismo é uma atividade relativamente recente. Ela teve a sua grande expansão no pós-Segunda Guerra Mundial e, em cerca de meio século, passou de uma atividade económica praticamente incipiente, ou seja, sem grande expressão, a líder da economia mundial. O que se vai agravar agora já neste novo milénio, vai-se agravado do ponto de vista positivo, ou seja, repare, nós em 2019, só para termos um pouco uma ideia do que é que estamos aqui a falar, nós tivemos 1,5 mil milhões de turistas. Estou a falar de chegadas internacionais, não estou aqui a contar com turismo doméstico. Ou seja, num planeta que tem 7 mil milhões de pessoas. E, portanto, são números muito, muito significativos. Claro que agora, com a pandemia, fomos varridos para o início da década de 90 do século passado e, portanto, a situação não conta. Mas, voltando à questão que me colocou. Portanto, havendo esta maior consciência do turismo de natureza, também isso motivou que essa consciência fosse agravada, entre aspas, pelas necessidades criadas pela pandemia, nomeadamente as necessidades de distanciamento social. E isso levou a que muitas pessoas começassem o turismo de natureza tivesse tido, de alguma forma, maior procura, nomeadamente, e vimos isso no verão passado. Por exemplo, houve muitas pequenas unidades de alojamento, muitos turismos no espaço rural, muitos turismos de habitação, muitos agroturismos, muitos enoturismos, por exemplo, no nosso país e por esse mundo fora, que, apesar de ser o ano de pandemia, eles tiveram o melhor ano de sempre. Ou seja, nunca tinham tido, e apesar das limitações que tinham com o número de pessoas que podiam acolher em cada uma das suas unidades, mas tiveram o melhor ano de sempre. Porquê? Porque, de facto, houve procura. E, portanto, houve uma espécie de redescobrir esse turismo de natureza. Ora, isto aliado àquilo que eu falei da sustentabilidade, e que não vale a pena repetir, realmente coloca esta área de turismo como uma daquelas que maior expansão irá ter. Mas esta questão vai-se aplicar não apenas àquele produto turístico que está fora dos grandes centros, que está de alguma forma isolado, mas, por exemplo, vai-se também verificar em produto turístico que está, desde logo, por exemplo, os resorts. Uma das coisas que já se nota este ano, 2021, há uma enorme procura por resorts, e normalmente os resorts são aquelas unidades grandes, com tudo incluído, e, portanto, e que até têm muita gente, e, portanto, mas vai haver mais procura para isso, e creio que eu, gradualmente, por exemplo, mesmo nas próprias cidades onde questões como o distanciamento social, atendendo à tipologia da oferta que dispõem, não são tão fáceis de conseguir, mas cada vez mais os consumidores vão ditar a sua lei, a oferta vai ter que se adaptar, porque as pessoas vão querer e vão procurar sítios que lhes ofereçam determinado tipo de garantias, lá está, sanitárias, de higiene, mas também de sustentabilidade ecológica e ambiental. E, portanto, quem tiver as melhores práticas nesse sentido, sairá seguramente premiado. Referiu as comunidades rurais. E temos aqui uma questão muito interessante, que é a seguinte:
Como vê que as comunidades rurais, sobretudo as que se encontram em territórios transfronteiriços, podem ganhar posicionamento no que diz respeito à aplicação de ferramentas de e-turismo, uma vez que as comunidades possuem baixa literacia digital? Considera que a transformação digital na oferta turística será um ponto de viragem para os territórios de baixa densidade? Se sim, de que forma? Sem dúvida, aliás, já foquei aqui a digitalização e, portanto, é algo que vai ser transversal a toda a atividade turística, independentemente das maiores às menores empresas, das regiões mais sobrelotadas ou sobrecarregadas, seja do ponto de vista populacional, seja do ponto de vista económico, até àquelas de menor densidade, mais do interior ou mais das zonas raianas, por assim dizer. Portanto, a digitalização vai atingir todos e vai atingir todos de igual forma, porque, vamos lá ver, a digitalização, sobretudo, vai servir muito para, por um lado, para os agentes turísticos melhorarem as suas práticas, para os libertar de muitas tarefas, para poderem pôr o foco naquilo que mais importa, que é o consumidor, que é o cliente, que é o turista. E, por outro lado, também vai-lhes abrir um mundo novo de possibilidade de divulgação do seu produto. E, portanto, este vai conjugar aqui, vai haver esta dupla conjugação. No entanto, há uma coisa que me parece também inexorável. É que o turismo vai continuar a ser uma atividade económica feita por pessoas e para pessoas. Ou seja, as pessoas no turismo que hoje trabalham no turismo, elas provavelmente vão poder e vão ter que mudar os seus comportamentos, vão ter que mudar as suas profissões, vão ter que mudar o que fazem, se calhar, no seu dia-a-dia. Isso vai evoluir. Mais do que mudar, vai evoluir. Porque vai haver tarefas que vão desaparecer porque deixam de ser necessárias serem feitas por pessoas. Basta serem feitas por qualquer máquina, qualquer computador as vai realizar. No entanto, isso vai libertá-las para darem mais atenção ao seu cliente, ao consumidor, ao turista. E, portanto, o nível de exigência deste também vai aumentar. E, portanto, isto é uma história um pouco interminável, se quisermos. Portanto, vai haver profissões que vão desaparecer, vai haver estruturas empresariais que vão mudar, mas vai haver também outras novas que vão aparecer e, portanto, tudo isto está em permanente. É o bom que temos no turismo e, sobretudo, o bom que é de trabalhar, ter como matéria-prima pessoas, é isto, é constantemente sermos obrigados a evoluir. E, portanto, seja no interior, seja no litoral, tudo isto vai ser crítico e quem não usar a tecnologia, quem não souber o que quer da tecnologia, obviamente vai, não direi ficar fora deste comboio, mas a tendência é que cada vez mais vá vindo para as últimas carruagens, porque a dinâmica das coisas é assim mesmo. Exato. E em marketing dizemos que quem não comunica não existe. Portanto, exatamente, é necessário apostar nas novas tecnologias para divulgar, lá está, os seus produtos, os seus serviços, para assim fazer frente à concorrência, porque, sobretudo agora, há muita concorrência. O mercado é global. Sim, o mercado é global. E esta questão da concorrência vai também agora de encontro a uma questão que nos foi colocada também nos foi colocada, que basicamente quais são os países que mais vão crescer do ponto de vista turístico, enquanto exportadores de turismo? Portugal figura entre esses países? Não, exportadores de turismo, enfim, Portugal será no sentido, será sempre um grande destino turístico. Vamos lá ver, eu não percebi, eu gostava só de fazer aqui uma coisa é exportação de turismo, ou seja, Portugal, o turismo tem uma vantagem que é a única, é das poucas atividades exportadoras cujo consumo se faz dentro de portas, ou seja, nós quando exportamos um quarto de hotel, quando vendemos a um estrangeiro um quarto de hotel, o consumo depois que ele faz desse quarto de hotel é feito cá dentro, ou seja, nós, por exemplo, a um turista alemão, enquanto que nós, quando lhe compramos um carro, o carro vem e nós consumimos cá o carro, no nosso caso, quando lhe vendemos um quarto de hotel, o quarto não vai para lá.
ele tem é que vir cá consumir esse quarto de hotel e, obviamente, gera outros efeitos multiplicadores na economia. Portanto, se a pergunta é feita nesse sentido, eu julgo que há aqui um conjunto de países, e eu aí não prevejo que hajam grandes alterações, mas os principais mercados, os principais destinos, receptores de fluxos turísticos vão ser aqueles que, de uma forma geral, vão continuar sem grandes, estou a falar do ponto de vista global, sem grandes oscilações, continuarão a ser os mesmos. Do ponto de vista, se estamos a falar, ou se a pergunta tem a ver com a emissão, ou seja, daqueles que enviam turistas para fora, também aí não creio que vá haver grandes oscilações, sendo que vamos continuar a ter, como principais emissores, cada vez mais um assumir, por exemplo, da China como um grande exportador, aliás, exportador e receptor de fluxos turísticos, porque a China está condenada a ser número 1 mundial, mas também outros como os Estados Unidos da América e aqui na Europa, a Alemanha, o Reino Unido, enfim, são normalmente os países, os grandes países exportadores. E depois temos a batalha para quem recebe fluxos turísticos, cada vez vai ser maior, uma vez que, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar na atividade turística, por volta de meados da década de 80, aquilo que acontecia era que, por exemplo, Portugal, na altura, e durante muitos anos foi assim, concorria com os países da chamada Bacia Mediterrânica, ou seja, os nossos concorrentes eram Espanha, Itália, França, e depois aqui alguns países do norte da África, nomeadamente Egito, Marrocos, Tunísia. Só que, entretanto, depois apareceu a Turquia, apareceu a Croácia, apareceu o Montenegro e, entretanto, apareceu a internet. E a internet veio alterar tudo isto e veio-nos colocar à escala global. Ou seja, por exemplo, as nossas praias do Algarve começaram a concorrer com as Caraíbas ou com as praias do Extremo Oriente. Portanto, ou seja, do ponto de vista genérico, eu creio que não vai haver, até porque o mundo está todo descoberto, não há muito mais para descobrir. Pode haver mais ou menos tendências por este ou aquele produto, mas isto é cíclico. E as tendências estarão sempre ditadas por aquilo que eu já referi em respostas anteriores. Mas, obviamente, que em termos dos mercados, quer emissores, quer receptores, creio eu que não haverá grandes oscilações, mal aconteça a normalização. É evidente que, enquanto estamos em pandemia, há aqui alguns epifenómenos, por assim dizer, mas não são mais do que isso, são epifenómenos. Ok, ótimo. Ficamos esclarecidos. Agora temos uma questão, que se calhar sai um bocadinho aqui do tópico. Está relacionada com uma área turística, neste caso, as agências de viagens. Qual é a sua opinião, a opinião do Atílio, relativamente à atual posição das agências de viagens no mercado de outgoing, visto que temos notado um certo divórcio entre as mesmas e os fornecedores, os hotéis e companhias aéreas? Temos, por exemplo, o exemplo da Ryanair, que não permite a venda através das OTA, e inúmeros casos de hotéis que privilegiam a negociação direta com o cliente, muitas vezes passando por cima do que têm contratado com as agências. Na sua opinião, qual será a posição das agências de viagens num futuro 2, 3 anos? Vão continuar a existir ou estamos perante uma área de negócio em vias de extinção? Bem, eu devo fazer aqui uma declaração de interesses. Eu já tive o privilégio e a honra de, no meu percurso profissional, presidir a APAFT, a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, e, portanto, também já tive agências de viagens e, portanto, faço já esta declaração de interesses, que é para ficar clara na minha resposta. Bem, dito isto e feita esta declaração de interesses, aquilo que eu acredito sinceramente que vai acontecer é que é uma de duas coisas. A pior coisa que pode acontecer é as agências de viagens quererem continuar a trabalhar como têm vindo... Eu estou a ouvi-la bem, veja lá se me está agora a ouvir. Tá? Está-me a ouvir? Agora está. Agora está, sim, pronto. Sim. É as dificuldades da tecnologia. Vai acontecer, estava eu a procurar dizer, que vai acontecer uma de duas coisas. Começando pela menos boa, ou pela pior, se quiser.
é as agências de viagens quererem continuar a funcionar exatamente nos mesmos moldes e nos mesmos padrões em que estão atualmente e presentemente a funcionar. Sejam OTAs, ou seja, Online Travel Agency, seja uma agência de viagens tradicional. Se persistirem e se insistirem nisso, eu julgo que não lhes auguro, sobretudo no turismo de exportação, como era posta a questão, não lhes auguro grande futuro. Porquê? Porque não vão acrescentar nada de novo. Agora, se pelo contrário fizerem, e eu devo dizer que as agências de viagens, não só em Portugal, mas também em Portugal, durante a pandemia e logo quando foi a eclosão da pandemia, tiveram um papel importantíssimo junto dos consumidores, porque muitas delas, se houve milhares e milhões de consumidores por esse mundo fora, que conseguiram chegar, depois da eclosão da pandemia, depois de um conjunto de medidas de fechamento de fronteiras, de cancelamentos de voos e de tudo o que nós vimos acontecer ao longo do primeiro trimestre de 2020, muitos deles conseguiram chegar a casa sãos e salvos graças às agências de viagens. E, portanto, as agências de viagens conseguiram aqui granjear um capital muitíssimo importante, que é um valor acrescentado. Fizeram sentir que cada vez mais elas são importantes enquanto conselheiras de viagens. Porquê? Porque por muito que nós, enquanto consumidores, por muita informação que hoje em dia esteja à nossa disposição, bastante carregar em 2 ou 3 teclas do nosso computador, esse é um aspecto. Mas depois o conhecimento técnico para interpretar tudo, para juntar isto tudo no compósito, no composto da oferta turística, já nem sempre é fácil. E aí as agências de viagens têm profissionais capazes, competentes, especializados, com elevadíssimas qualificações técnicas, que podem ser conselheiros, bons conselheiros, para quem pretende viajar. E, portanto, cada vez mais, para além disso, irão ter à sua disposição as tais ferramentas tecnológicas que eu já falei em anteriores respostas. E, portanto, a conjugação de tudo isto vai-nos permitir customizar uma oferta muito mais direcionada aos próprios consumidores, e aí sim estarão a acrescentar valor, e estando a acrescentar valor, estão a garantir o seu futuro, visto que se estão a tornar imprescindíveis na cadeia de valor. E, portanto, mais importante do que os hotéis lhe quererem, ou as companhias aéreas os quererem ter como parceiros, ou outros tipos de setores as quererem ter como parceiros, vai ser o próprio consumidor que vai exigir que quem tem o produto as tenha como parceiros, porque ele quer ir através da sua agência de viagens, porque é ali que ele se sente com confiança, se sente com seguro para programar a sua viagem. E, portanto, há que acrescentar valor. O segredo de tudo isto é acrescentar valor, tornarmos indispensáveis. Se não o conseguirmos fazer, bem, de facto, o futuro não será muito risonho. Sim, de facto é verdade. Se não acrescentarmos valor e não nos destacarmos em relação à concorrência, de facto, sim, o futuro não se avizinha risonho. Mas que conselho é que poderá dar então, por exemplo, quando falam das medidas ou das estratégias que consideram importantes implementar a nível de implementação para o desenvolvimento do setor do turismo? Falou da questão da sustentabilidade, da atribuição de valor e da utilização de ferramentas técnicas, correto? Sim, técnicas e tecnológicas. Sim. À parte estes 3 fatores, que outros é que considera fulcrais? Olha, Carolina, eu essa pergunta agradeço-lhe, porque vai bater a uma das minhas causas de qual Dom Quixote que eu tenho, que anda há décadas a lutar, e por isso a principal é, desde já, e respondo-lhe, que é haver uma estratégia para a aviação e, nomeadamente, considerar a aviação como parte integrante e peça fundamental da atividade turística, que é coisa que, infelizmente, ainda hoje não é feita. E todos nós já vimos, e vimos pelas piores razões, neste ano de pandemia, em que nós vimos que, quando o turismo parou, a aviação parou. E todos nós vimos aeroportos a fazerem parques de estacionamento de aviões. Foram imagens impressionantes que eu acho que nos vão ficar gravadas na memória para todo o sempre. E, portanto, não considerar o turismo
para haver turismo é fundamental haver deslocação. Se não houver deslocação, não há turismo. E hoje em dia a deslocação faz sobretudo por avião. Porquê? Porque o avião é um meio mais barato, mais económico, mais rápido, que consegue levar mais pessoas em menos tempo, e ainda não conhecemos meio de deslocação melhor. Ou seja, não estou a dizer que o barco, que o automóvel, que a ferrovia, até porque é amiga do ambiente e porque é uma das áreas que vai ter desenvolvimento futuro, mas também a aeronáutica já neste momento já estão em testes e quase a entrar no mercado combustíveis amigos do ambiente, que vão estar dentro de muito poucos anos e até ao final desta década, praticamente todos os aviões vão voar com eles. Tal como acontece nos automóveis, vão começar a haver motores de avião elétricos, muito menos poluentes. Portanto, a aviação vai continuar a ser crítica para a deslocação, isto é, para haver turismo. E, portanto, os Estados, e nomeadamente aqui no caso de Portugal, eu sublinho isto muito, têm que considerar que aviação e turismo não são duas faces de uma mesma moeda. Não, são a mesma face da mesma moeda. E, portanto, estão do mesmo lado dessa moeda. E, portanto, é fundamental, se nós queremos que a atividade turística continue a progredir, temos que considerar a aviação como parte integrante e peça fundamental dessa mesma atividade. No fundo, a aviação não é mais nem menos do que um setor, porventura um dos mais importantes do turismo, e para que continue a haver turismo. Portanto, eu acho que essa é uma questão crítica e decisiva mesmo da nossa mentalidade para conseguirmos dar um salto em frente. Infelizmente, no nosso caso em Portugal, e eu estou muito à vontade porque não me tenho cansado de chamar a atenção, ando há praticamente 2 décadas a chamar a atenção para este aspecto. E repara, eu quando falo na aviação, não falo só no transporte aéreo. O transporte aéreo é um dos subsetores da aviação. Depois há outros. Há as infraestruturas e os equipamentos aeroportuários, os aeroportos. Outra coisa importante. Repare, nós em Portugal andamos a discutir um aeroporto há 50 anos e quando parece que finalmente temos as decisões todas tomadas e que vai avançar, o que é que acontece? Baralhamos e tornamos a dar de novo. Isto não pode ser. Isto não pode ser porque nós estamos a prejudicar o país, estamos a prejudicar a economia e mesmo isto pode pôr em causa questões que não são agora para aqui chamadas, mas têm a ver com a soberania nacional. E, portanto, são questões muito, muito importantes. Mas, para além do transporte aéreo e dos equipamentos e das infraestruturas aeroportuárias, a aviação ainda tem a navegação aérea, o controle aéreo, a segurança aérea, a regulação aérea, os serviços em terra aéreos e, portanto, estes 7 subsetores são aquilo que compõe o grande setor da aviação. E, portanto, isto tudo deve estar integrado na atividade turística porque a relação é umbilical e, para terminar, como comecei, tivemos a oportunidade de o ver ao longo deste ano pelas piores das razões. Sim, infelizmente a TAP esteve na ordem do dia, mas pelas piores razões. E as transportadoras aéreas todas elas tiveram que ser de alguma forma resgatadas, e só que tem havido países que têm percebido isto com maior facilidade, há outros que ainda não perceberam bem e há outros, como infelizmente o nosso, se recusam a perceber. Esperemos que altere, porque tal como a Tília referiu, pronto, o setor turístico não pode ser separado do setor da aviação. Portanto, esperemos que o governo e os responsáveis entendam que, de facto, tal como a Tília disse, não são duas faces de uma mesma moeda, são a mesma face da mesma moeda. Portanto, esperemos que entendam. E agora, uma outra questão. Esta questão é muito interessante, por acaso. Não que todas as outras não sejam, mas esta nunca me teria ocorrido. Que é ver com viabilidade termos no futuro a maioria dos hotéis em que todo o staff de recepção é substituído pela robótica. Isso já era uma tendência que se vinha a verificar. Eu acho que como eu lhe disse, há funções que vão, digamos que, desaparecer. E quando eu digo isto, eu não estou a dizer que os hotéis vão ter menos gente a trabalhar do que têm atualmente.
Vão ter, se calhar, as mesmas pessoas, mas a fazerem coisas diferentes. Ou seja, eu acho natural, aliás, a tendência é essa, até, por exemplo, lá estão as tais tendências que eu há bocadinho falava, e que isto às vezes pode parecer um bocadinho abstrato, e quando nós começamos depois a puxar mais pelo fio à meada, como se costuma dizer, isto é como as cerejas, vem atrás. Ou seja, quando eu falo na questão da digitalização, quando eu falo na questão das preocupações com a higiene, isto tem muito a ver, ou seja, cada vez mais, e hoje em dia já há grandes cadeias hoteleiras que estão em fase final de instalação de máquinas automáticas, por exemplo, para realizar check-ins e check-outs nas suas unidades, mesmo unidades de luxo, em muitos casos. Agora, também cada vez mais a tecnologia vai nos permitir, e já permite, em alguns casos, nós fazemos o check-in e o check-out ou através das nossas redes sociais, ou através de algum mecanismo digital que esteja ao nosso dispor. Portanto, ou seja, cada vez mais os nossos dados também vão estar ligados por códigos, por softwares, enfim, por ferramentas digitais, e, portanto, vai ser fácil identificar, repara, ainda agora os certificados sanitários que a União Europeia está a pensar criar, vão ter QR codes e tudo isso, onde estão lá as informações todas pessoais e de cada um de nós. Portanto, naturalmente, isto vai ter impacto na atividade turística. E uma das coisas que eu acho é que, de facto, as recepções, tal como as concebemos hoje, tenderão a desaparecer. Mas isto já acontecia antes da pandemia. Porventura, agora, vai-se acelerar esse processo, porque houve aqui questões de higiene e de saúde pública que, entretanto, para as quais ficámos mais despertos. Agora, essas pessoas que estavam na recepção não vão deixar de ter emprego, não vão deixar de trabalhar, não se vai prescindir delas. Não. Cada vez mais vai haver uma personalização, uma hiperpersonalização do serviço. A hipercustomização do serviço. Dar atenção ao cliente, e para isso é preciso pessoas. Por exemplo, se me permite, uma das coisas que eu acho que Portugal, por exemplo, já há países, e vocês como empresa que está presente em mais do que um país, já se calhar porventura já o sentiram, a Turijobs já sentiu isto, é que, por exemplo, e nós em Portugal ainda não estamos a valorizar muito este aspecto, cada vez haverá tendência para criar relações de maior proximidade, uma maior ligação com o consumidor, entre o fornecedor e o consumidor. E, nomeadamente, quando estamos a falar de produtos e serviços turísticos. Repare, porque viajar, apesar de tudo, é sonhar, é a materialização de um sonho, e nós devemos ter noção que vamos ficar para sempre a fazer parte da memória viva de quem viajou. E somos ou o pior dos pesadelos ou o mais idílico dos sonhos. Portanto, é uma das duas. E o que é que isto vai acontecer? Hoje em dia as pessoas põem muito daquilo dos seus gostos, das suas preferências, dos seus comentários, expressam-se através das redes sociais ou expressam-se através de ferramentas que lhes dão acesso ao ciberespaço, por assim dizer. E, por exemplo, nós ainda não temos, agora repara, o que é qualquer empresa turística ter bons gestores de redes sociais. Porquê? Porque estão ligados com os seus clientes e começam a saber as suas preferências, os seus gostos. Repare, se nós temos alguém que, por exemplo, é um aficionado ou uma aficionada de gastronomia ou de um bom vinho, e se nós temos, por exemplo, um hotel ou um restaurante em que temos uma gastronomia local boa ou que temos uma boa garrafeira, repare, se calhar isto deve nos levar a um maior... Ou seja, nós podemos ter a oferta direcionada exatamente para os interesses, para as motivações daquela pessoa. E, portanto, se calhar alguém que estava, ou que está ainda hoje numa recepção, pode amanhã estar a ter outro tipo de contacto com o cliente, ou seja, que é ver quais são as suas tendências, ver os seus gostos, estar ligado a ele nas redes sociais, e isso tudo, lá está, depois com as tecnologias, com o 5G, com as ferramentas quânticas, com a inteligência artificial, tudo isto vai-nos possibilitar dar uma maior resposta, por assim dizer, quase que antecipar a vontade e os desejos do cliente, e quando isso acontece, ou seja, quando nós conseguimos superar as expectativas do cliente, obviamente que só estamos a ser muito bem-sucedidos e conseguimos aquilo que se chama a fidelização do cliente. Porquê? Porque fomos para além, ou seja, as pessoas não só valorizaram o que pagaram pelo que obtiveram em troca, mas até conseguimos ceder as suas expectativas e, portanto, ainda valorizaram mais. Ou seja, acham que pagaram menos pelo que obtiveram em troca e, portanto, sentiram que tiveram valor acrescentado. E isso é muito importante. E, portanto, eu julgo que
lá está, tudo vai evoluir por todas estas coisas que nós fomos falando, depois tudo isto acaba por confluir e se juntar num grande caldo, por assim dizer, que vai dar origem, obviamente, a mudanças profundas na atividade turística e nas profissões turísticas também. Ok, esclarecido. De facto, eu considero Esperemos. esta questão muito, muito interessante e era algo que sei, porque pronto, trabalho no setor do turístico, quero dizer, mas nunca me lembraria de colocá-la não sei, num webinar, foi algo que nunca refleti muito acerca. Repare, não quer dizer que, se calhar, algumas unidades, por exemplo, não, a recepção, também do ponto de vista agora físico, já não digo do ponto de vista humano, eu acho que isso físico vai mesmo desaparecer e que depois, até pelo conhecimento que vai haver do consumidor, do turista, do cliente, que se calhar não tenha uma pessoa especificamente, ou seja, que mais versada naquilo que é o tipo de consumos que nós já sabemos que aquele cliente ou que aquele turista gosta, que a receba, que a acolha e que, quando lhe faz, sei lá, por exemplo, a apresentação do hotel, imaginando que é um hotel ou um restaurante, lhe começa logo a sugestionar aquilo que nós já sabemos de antemão que são os gostos e os interesses da pessoa. Repara, é uma forma de atendimento e de acolhimento completamente diferente e distinta da que se verifica hoje em dia. É personalizada. Exatamente. O segredo vai ser sempre acrescentar valor. A personalização e acrescentar valor, sim. Acrescentar valor. As pessoas querem pagar o mesmo, mas vão querer mais em troca. E, portanto... Agora saindo um bocadinho desta temática, nós estamos numa altura em que há mais procura do que oferta. Há mais procura de emprego na área do turismo do que propriamente oferta. Portanto, quais são as características e requisitos que alguém que esteja à procura de emprego no setor do turismo deve ter? Porque, e agora, pronto, falo da experiência de uma candidata que disse que de facto não tem experiência na área, mas é licenciada em gestão e tem uma pós-graduação em turismo e gestão hoteleira. Contudo, é muito complicado encontrar emprego. Quais são as características que nas quais ela se deve focar? Olha, eu julgo que enfim, as principais características hoje em dia que qualquer profissional de turismo deve ter para poder, no fundo, também acrescentar valor a ele próprio e poder ter sucesso nas profissões turísticas, são, desde logo, ser empreendedor. E ser empreendedor não tem nada a ver com ser empresário. Ser empreendedor é ter iniciativa. E, portanto, é muito importante termos espírito de iniciativa, termos capacidade de iniciativa, ou seja, não nos deixarmos acomodar perante as situações. Nós temos que querer aprender mais, aprender melhor. Aliás, estamos todos os dias da nossa vida, nós aprendemos e vamos estar sempre a aprender. E, felizmente, contrariamente aos computadores, ainda não temos espaço de memória limitado. Portanto, o que é fantástico. E, para além disso, também a própria vida vai-nos passando experiências e outras aprendizagens. Portanto, ser empreendedor é muito importante. Depois é analisarmos bem a sociedade onde estamos inseridos e aquilo que nós já vimos é que se há uma tendência para a hiperpersonalização, nós cada vez mais temos que nos especializar profissionalmente. Ou seja, querer fazer tudo bem é impossível ou vai ser impossível a prazo. E, portanto, vai haver cada vez há mais nichos. Porquê? Porque a sociedade onde nós vivemos é muito baseada no eu. Se nós verificarmos hoje em dia, infelizmente, o mundo onde nós vivemos, eu não me revejo, e acho que a maior parte de nós não se revê neste mundo, mas fomos nós que o criámos, é um mundo onde o indivíduo vale mais do que o todo, onde o eu vale mais do que o nós. E por isso nós temos países muito ricos e temos países pobres e pronto, temos estas desigualdades todas com as quais vivemos. Bom, mas isso quer dizer que cada vez mais há nichos de mercado, cada vez há, porque se há a hiperpersonalização dos serviços e dos produtos, porquê? Porque cada vez cada indivíduo quer o produto feito à sua medida e, portanto, naturalmente isso vai dar aso a uma maior especialização profissional e, portanto, isso é importante ter em conta.
E também ainda, eu julgo que é preciso ser muito intuitivo, ter a percepção, ou seja, nós conseguirmos conhecermos o cliente bem para percepcionarmos aquilo que ele quer, ou seja, quase que lhe adivinharmos o pensamento. Lá está a conversa que nós estávamos a ter há bocadinho, de nós hoje em dia isso e com as novas ferramentas tecnológicas, isso vai ser fácil de fazer. Depois, para além de termos essa percepção, nós devemos ser proativos, ou seja, porque se nós tivermos a percepção e não fizermos nada, não vai adiantar. Nós depois temos que agir, ou seja, tendo a percepção, nós temos que passar à prática. E, portanto, depois temos que ser muito flexíveis, ou seja, nós temos hoje em dia, julgo eu que os profissionais de turismo têm que ser extremamente flexíveis, no fundo, terem a capacidade, muitas das vezes, de tornar fácil aquilo que aparentemente é difícil, ou seja, às vezes terem a flexibilidade de, mesmo que sejam tarefas que saiam fora da sua esfera, por assim dizer, de ação, que tenham capacidade e que tenham a flexibilidade suficiente para as realizar, porque isso é que vai ditar a satisfação do turista. Ou seja, se nós virmos empreendedorismo, especialização profissional, percepção, proatividade e agilidade, flexibilidade, acho que são algumas das principais características que o profissional hoje em dia deve ter. Finalmente, e já agora, um aspecto que me parece importante é que, sendo todos nós consumidores, é muito fácil, se calhar, compreendermos isto. Basta pôr-nos do lado de lá, do lado do turista, do lado do consumidor, e, no fundo, nós vemos, enquanto consumidores, quais são as nossas expectativas, o que é que nós gostávamos que nos fizéssemos, e procuramos fazer o mesmo. Julgo eu que é um bom início de caminho, por assim dizer. Então, empreendedorismo, ser proativo, ser flexível, especializar-se numa área e escapou-me uma. Ter a percepção, agilidade... ter percepção e agilidade. Sónia, espero que tenha anotado estas características. E agora, também, eu creio que esta será talvez a pergunta um bocadinho mais difícil. Que é a seguinte: que futuro no turismo para quem tem mais de 55 anos e está desempregado? Isto não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas vamos lá ver. Eu julgo que... Vamos ver o seguinte. Hoje em dia, uma pessoa com 55 anos, ao contrário do que acontecia aqui há umas décadas, é uma pessoa que ainda que é jovem. Eu lembro-me que nos tempos dos meus avós, quando eu era criança e falava com os meus avós, às vezes falava-se de alguém com 60 ou 65 anos e dizia-se, já está velhinho ou já está velhinha. Ora, hoje em dia, uma pessoa com 60 ou 65 anos está nova, é jovem, e está perfeitamente ativa, aliás, ainda está na vida ativa, até porque a ciência felizmente progrediu, a nossa esperança média de vida aumentou enquanto seres humanos. Infelizmente temos este problema agora da pandemia, mas que é um parênteses que vai ser resolvido seguramente, e eu acredito firmemente nisso. E, portanto, com 55 anos não se está fora da vida ativa, nem se está fora do mercado de trabalho. É preciso, sobretudo, ter, por um lado, atitude de prosseguir e procurar incorporar algumas das características que eu aqui acabei de enunciar e que a Carolina depois tão bem resumiu, e por outro lado, portanto, procurar fazer isso, mas também haver algo que me parece muito importante da parte dos empresários, e eu aqui também falo com algum à vontade, porque também, entre outras coisas, já presidi, fui fundador e presidi a Confederação do Turismo de Portugal, portanto, a Confederação Empresarial por excelência do turismo português, e, portanto, sempre estive com colegas empresários e não tenho qualquer problema em passar esta mensagem, que também é fundamental que, da parte dos empresários, não se olhe para alguém com 55 anos como já estando ultrapassado. Porque há uma coisa que é muito importante e que às vezes se esquece no turismo, tal como noutras atividades.
que é o saber de experiência feito. E o saber de experiência feito, aquele saber da vivência, das situações que nós vamos acumulando ao longo da vida, é tão ou mais importante do que o próprio saber académico ou do que o saber que nós vamos aprendendo ao longo de ações de formação profissional ou de outra natureza ao longo da vida. E, aliás, os asiáticos, por exemplo, se nós olharmos, prezam muito isso. Se reparar, nas empresas asiáticas, normalmente, mesmo quando as pessoas já atingem a chamada idade de reforma, eles procuram sempre preservá-las. Porquê? Para que as mais novas que vão para os seus lugares continuem a ter o seu conselho, porque continuem a ter o seu saber de experiência feito e do muito que eles já passaram e viveram. E eu acho que nós no turismo, inevitavelmente vamos ter que ser levados para aí, e portanto não estou a querer ser simpático com quem me pôs a pergunta, não estou, mas sinceramente acredito que o saber de experiência feito, mais a mais, porque quando a nossa matéria-prima são pessoas, vai acabar por ser determinante para acrescentar valor, lá está. E, portanto, isto acaba por estar, o raciocínio acaba por estar sempre interligado, por isso é que eu gosto muito de falar na constelação turística, porque isto é como o universo, tem que estar com alguma harmonia. Exato. Porque quando não há harmonia, há um buraco negro, por assim dizer, que tudo suga e tudo desaparece, não é? E, portanto, creio eu que há que, por um lado, ser perseverante e, portanto, procurar ter todas estas características que eu enunciei, mas, por outro lado, também é fundamental que, da parte de quem emprega, se valorize o saber de experiência feito e se dê oportunidade a estas pessoas, porque nós, no turismo, não nos podemos esquecer que o nosso negócio, a nossa matéria-prima são pessoas. E, portanto, há aqui uma relação entre seres humanos que é muito importante preservar e isso é fundamental, até porque cada vez mais há especialização e, portanto, geracionalmente, nós precisamos de pessoas, de gerações que se entendam uma à outra, quer do lado de quem viaja, quer do lado de quem está a acolher, da parte da hospitalidade, por assim dizer. Ok, está respondido. E muito bem respondido. Eu tinha uma pergunta final, mas vou também perguntar. Não sei se tem acesso ao chat, correto? Eu não estou a ver o chat, não. A Marília Barata questiona, ela disse que tem dificuldade em enviar uma questão, mas que é referente ao déficit de empresas turísticas com aceitação de animais domésticos. Bem, isso é uma tendência que está neste momento a aumentar um pouco por todo o mundo e em Portugal também. Eu ainda há poucos dias li aqui não vou dizer aqui o nome, mas uma importante companhia aérea de baixo custo, low cost, que vai passar a permitir muito em breve 3 animais domésticos por passageiro na cabine. E, 3? portanto, 3. Eu fiquei surpreendido e fui confirmar a notícia, mas de facto é verdade. Cada vez mais há hotéis que recebem e acolhem animais domésticos, há companhias aéreas que permitem que eles viajem junto dos seus donos, há restauração, já há legislação para restaurantes acolherem animais de estimação também. Enfim, eu na altura tive a oportunidade, nos meus comentários semanais, passo aqui a publicidade, mas que já agora quem não sabe fica a saber que eu faço. E, portanto, podem ver ou nas minhas redes sociais, no meu canal de YouTube ou até no meu site. O site é o meu nome, atilioforte.com. E eu na altura, tive a oportunidade, quando foi feita a legislação, no caso dos restaurantes, até de tecer algumas críticas, porque me pareceu que não ia resultar. No entanto, o que é um facto é que, embora eu não conheça muitos restaurantes que autorizem a entrada de animais domésticos, eles não autorizam, não é porque não haja legislação ou que eles até não queiram, porque, como compreendem, e sobretudo nos dias que correm, tudo o que for feito para ter clientes dentro de portas, obviamente que as empresas estarão disponíveis. Agora, muitas das vezes são os próprios consumidores que não aderiram à ideia, como eu na altura disse logo, porque se há casos em que pode haver casos isolados em que as pessoas gostam de viajar com os animais de companhia, mas às vezes para ir ao restaurante, até porque isso não acabam por não fazer muito sentido e as pessoas acabam por não levar, mesmo estando num país estrangeiro, acabam por deixar ou no hotel ou no sítio onde estão alojadas e não levar o animal de estimação. Mas sim, cada vez é essa mais a tendência, lá está.
cada vez vai haver mais tendências para tudo. Porquê? Porque cada vez vamos ter mais hiperpersonalização e cada vez nós temos que chegar mais perto da satisfação das vontades do consumidor. E se o consumidor deseja levar o seu animal de estimação, com certeza que haverá quem crie produto para que o animal de estimação esteja ao pé do seu dono. Portanto, o desejo será atendido. Sim, com certeza. Aliás, está a ser atendido. Sim. E já nos caminhamos para o final. Obrigada, Marília, pela sua questão. Estamos aqui na reta final do nosso webinar e tenho uma última pergunta que já respondeu, mais ou menos, no início. Mas a pergunta é a seguinte: acredita que o turismo ainda este ano voltará ao normal? E este normal consistirá em quê? Porque a normalidade como nós a conhecemos não regressará exatamente da mesma forma. Bem, eu espero ter conseguido responder, pelo menos eu dei a minha opinião, não tenho nenhuma bola de cristal e, portanto, todas as respostas que eu aqui fui dando são aquilo que eu penso e não me vinculam mais do que a mim próprio, que são a minha opinião sobre a forma como eu olho para esta realidade turística. Quanto à sua pergunta, Carolina, ela é muito pertinente, de facto. Eu já tive a oportunidade de referir que acredito que o segundo semestre de 2021 vai ser um semestre de retoma, mesmo apesar de algumas contrariedades que naturalmente vamos ter. Eu acho que é fundamental uma coisa, é que todos e cada um de nós temos neste momento uma missão muito importante. Nós já fomos, ao longo deste ano e pouco de pandemia, e continuamos a ser agentes de saúde pública. Agora vamos ter que também ser agentes da retoma económica e, sobretudo, agentes da promoção turística. E tudo temos que fazer para, dos nossos comportamentos, continuarmos a ter, vacinados ou não, distanciamento social, higienizar as mãos, usar máscara. Porquê? Para, de uma vez por todas, ajudar a combater esta pandemia e ajudar a relançar a economia, a relançar a atividade turística. E, portanto, se isso se passar assim, mesmo que hajam alguns revés, e vai havê-los seguramente, eu creio que nós vamos chegar ao final do ano em muito melhor forma, do ponto de vista turístico, por assim dizer, do que começámos o ano. E, portanto, as nuvens negras vão começar a dissipar-se no nosso horizonte. E acredito que em 2022, paulatinamente, nós comecemos a regressar, o turismo começa a regressar lentamente ao que era, portanto, já em 2021 e aumentando ainda em 2022, e creio que chegaremos ao final de 2022, início de 2023, já perfeitamente, ou seja, isto agora vai acelerar muito e, portanto, vamos recuperar muito rapidamente o tempo perdido. Assim, as alterações, enfim, contudo, vamos ter que ter alterações, há novas tendências, há novos desafios, como aqui fomos falando, mas eu creio que vamos, sobretudo quem sobreviveu a mais esta crise, vai estar muito preparado para lhe dar resposta, esperando também que até lá, que os Estados, e nomeadamente que o nosso governo, perceba que o turismo tem diferenças face às demais áreas de atividade económica e, portanto, há que ajudar a calibrar, digamos, do ponto de vista dos apoios e das ajudas a essas diferenças, porque eu não tenho dúvidas de uma coisa. O turismo é hoje um bem essencial, não é um luxo. Viajar não é um luxo. O direito a desligar, o direito a descansar é um bem essencial. É tão essencial como nos alimentarmos, como temos acesso ao ensino, como temos acesso à saúde. E, portanto, não sendo um luxo, sendo um bem essencial, sendo aquilo que em economês se designa por uma commodity, portanto, por algo que é um produto necessário e indispensável, portanto, rapidamente o turismo recuperará e retomará a senda do sucesso e do progresso, obviamente com nuances, obviamente com diferenças, mas voltaremos rapidamente aos tais 1.500, 1,5 mil milhões de turistas, isso eu não tenho a menor dúvida, e todos recuperaremos. Esperemos e desejamos, e eu desejo sinceramente que Portugal continue, pelo menos tão na linha da frente, quanto tem vindo a estar, sobretudo nos últimos anos. Esperemos que sim. O Turismo de Portugal, de facto, faz um trabalho incrível nesse sentido e também temos a simpatia e toda
a questão da hospitalidade que nos é tão característica, portanto, seguramente que sim, e somos um belo país com uma bela cultura, com uma gastronomia incrível, portanto, seguramente que sim. E será nesta nota de esperança e de otimismo que terminaremos este webinar. 1h14. Muito, muito obrigada, Atílio, pela Obrigado também. disponibilidade, simpatia. Muito obrigado, Carolina. Obrigado a todos quantos tiveram a assistir. Peço desculpa não ter, se calhar, conseguido responder a todas as perguntas que me foram colocadas e muitas, se calhar, haveriam, ficaram por responder, mas agradeço também, novamente, à Turi Jobs, a toda a sua equipa pelo gentil convite e fico ao dispor sempre. Por favor, contactem, porque, como já viram, falar de turismo para mim é um enorme prazer. Muito obrigado. Será recontactado, sem dúvida. Muito obrigada. Também muito obrigada a todos por terem respondido de uma forma tão positiva a este webinar. Espero que as vossas dúvidas estejam esclarecidas e espero contar convosco numa próxima. Pronto, muito, muito obrigada e lá está. Protejam-se.